Oi, o meu nome é Manuel, como você deve saber se tu tá aqui, e eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente, chamado Baldolino, do autor italiano Umberto Eco. Para falar um pouco sobre o porquê de eu estar gravando esse vídeo, eu não quero exatamente que eles possuam, eu pretendo fazer mais desses, né? Eu não quero que eles possuam nenhum tipo de caráter formal ou analítico, eu só quero colocar uma câmera em algum lugar e falar alguma coisa que eu li, joguei ou, sei lá, ouvi nos últimos tempos e comentar com alguém. Se você tem a paciência para me ouvir falar, muito obrigado. E se você gostar ainda do que eu falar e, sei lá, quiser falar alguma coisa sobre isso, mais obrigado ainda. Mas enfim, para contextualizar um pouco, eu faço letras. Ainda não me formei, infelizmente, né? Não alcancei a glória ainda que nem algum dos meus colegas, sou só um mero graduando. Mas eu não sei, não acho que seja um requisito, né? Você ter alguma noção muito aprofundada em literatura ou qualquer coisa relacionada a livros para você dissertar sobre alguma coisa. Qualquer um pode ler um livro e tomar para si perspectivas interessantes e tal. E eu quero compartilhar com vocês as que eu tive lendo esse livro. Dito isso, vou tentar ao máximo não querer entrar em coisas muito aprofundadas, assim, tipo, pra quem cursa letras, né, daquele estilo, assim, nossa, qual que é o enunciado aqui nessa parte, né? Quais são as ligações, quais são as relações intertextuais que está tendo aqui? Não, eu não quero fazer isso. Afinal, análise literária, né? Pra que isso, né? Melhor só falar umas coisas aí aleatórias na frente do celular. E bom, o livro que eu li se chama Baldolino, do Umberto Eco, como eu disse anteriormente. É esse daqui. Agradeço ao meu amigo Ângelo Brocco, que me providenciou esse livro aqui, me presenteou, na verdade, né, no meu aniversário. E estava muito entusiasmado para que eu lesse. Eu acho que, se eu não me engano, ele disse que é o livro favorito dele, né? Enfim. Para quem não conhece o Umberto Eco, ele tem outros livros muito famosos, né? Para citar alguns, O Nome da Rosa, eu acho que é o mais popular dele. Ele também tem um livro dificílimo, eu nunca li, só li poucas páginas, chamado O Pêndulo de Foucault. Li poucas páginas porque é muito chato, sabe? Não pretendo ler ele por enquanto, assim, mas diz o pessoal que ele é bem massa depois, né? Depois que você consegue tragar, né, as primeiras páginas dele. E isso é uma característica desse autor. No Baldolino, a história geral, né, para dar uma sinopse assim para quem não conhece o texto, Baldolino se trata de vamos dizer assim, um romance medieval, a gente poderia dizer, como esses de cavaleiros, enfim, Don Quixotes da vida que a gente está habituado. Ele se passa no século XII e no século XIII. Então essa época aí é mais ou menos das cruzadas, enfim, todas aquelas questões do Império Bizantino, Império Romano, sarracenos, muçulmanos, né, todos aqueles conflitos, né, da Idade Média, né, que a gente está cansado de ler em história. E qual que é o diferencial de Baldolino, né? Se tratando de Umberto Eco, que tem livros, tipo, normalmente são considerados de muito valor, assim, acadêmico, assim, e tal, mas também bem acessíveis, assim, para literatura popular, que eu vou dizer, né? Afinal, qualquer literatura mais popular, acadêmica, aprofundada, na minha opinião, né? Um parênteses aqui, eu me considero como, sei lá, o baixo clero dos leitores ou, sei lá, do público acadêmico literário. Eu sou só um brother aqui, saca, que lê uns livros e quer falar umas coisas. Então, tipo, nenhuma tentativa aqui de me colocar, como disse anteriormente, fazendo uma análise ou algo formal, né? Por favor, me encarem como um ser humano qualquer que pode falar bosta aqui e, tipo, está propenso a errar, né? Provavelmente vou errar, então se você tiver um puxão de orelha, alguma coisa assim pra me falar, pode contribuir. Mas, pra mim, literatura, e não interessa se você tá lendo José de Alencar, se você tá lendo, sei lá, Maurício de Souza, Ziraldo, saca? Não interessa, cara, você tá lendo alguma coisa assim que vai passar uma mensagem pra você e, tipo, é difícil você julgar o que tem muito valor ou pouco valor, né? Enfim, pra não me estender muito, como eu disse anteriormente, Umberto Eco tem um grande valor, vamos dizer assim, acadêmico. Além de produzir ficção, ele produz muitos textos teóricos sobre semiótica. É um CDF, saca? Tipo, Umberto Eco, quando o meu amigo Ângelo me fala sobre ele, né? O Umberto Eco é um autor que ele lê bastante.
sempre fala como ele é, assim, um nerd, né? Clássico, vamos dizer assim, porque é muito conhecimento de literatura, muito conhecimento de história, muito conhecimento de religião, sabe? Um CDF mesmo, Humberto Eco. E qual que são as implicações disso, né, no texto dele? No caso do Baldolino, ele pega essa porção medieval, né, da Idade Média, dos conflitos ali dos romanos, enfim, que eu havia comentado, e ele coloca uma visão paródica disso. Pensando na paródia assim como humor, né, você pegar algo, sei lá, que não necessariamente tem um teor assim humorístico ou sarcástico ou irônico, né, e você adaptar aquilo ou reescrever ou reimaginar aquilo de um modo em que aquilo seja engraçado, né, ou que, enfim, tire um pouco esse ar assim absoluto de seriedade de alguma coisa, sabe? Como, por exemplo, você poderia pensar num Porta dos Fundos, assim, quando trata de uma temática assim séria e vai escrachando assim no decorrer de um vídeo deles. Basicamente isso, né? Há também a perspectiva de paródia como apenas reimaginar alguma coisa. Por exemplo, você pega vamos dizer assim, para dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas assim, sei lá, você pega o período ali em que da corrida espacial no século passado. E, sei lá, você vai fazer um texto sobre aquilo em que você só coloca que... enfim, você narra aquilo de novo, mas você coloca personagens ou novas figuras, assim, no teu texto que subvertem aquilo. Sei lá, os caras não estão fazendo coisa espacial, mas cheio de segundas intenções, assim... o que provavelmente é mesmo, né? De poder ou algo do tipo, pra tirar a atenção do cerne do texto, entendeu? Enfim... Humberto Eco ele vai fazer isso de modo a desacralizar as temáticas da Idade Média. Como a gente está falando aqui de cruzadas, a gente está falando aqui de Papa, a gente está falando aqui de, sei lá, cristianismo e outras religiões, principalmente, né, o conflito dos cristãos na Europa e os muçulmanos que estão habitando os territórios ali do Oriente Médio, né, toda aquela questão ali que a gente já conhece. O Humberto Eco vai pegar aquilo e vai colocar o Baldolino, que é o protagonista da história, para fazer uma ironia de tudo que acontece ali. O Baldolino é um personagem engraçado, ele basicamente usa de artimanhas para fazer tudo, né, ao decorrer do livro. Ele mente para conseguir qualquer coisa que ele vai fazer. Ele é adotado pelo rei Frederico, né, que é uma figura dessa época mesmo, e através disso ele consegue acesso à realeza e, sei lá, classes mais nobres, né? E com isso ele vai meio que moldando a história. Por exemplo, no Baldolino, no romance, o próprio personagem Baldolino, ele é o cara que canoniza Carlos Magno, entendeu? Que é uma figura histórica que a gente já conhece. E... bom, isso não faz o menor sentido, né? Porque, tipo, como que um cara, um camponês, assim, que foi adotado, assim, pelo rei, teria, né, faria tal coisa? Tipo, a ideia que eu tô querendo dizer aqui é que o Baldolino, ele é só um brother e ele mudou a história. Se isso aqui fosse verdade, né, que é um ponto que eu vou tratar depois, né, se isso fosse verdade, né, o Baldolino ele é responsável pela canonização do Carlos Magno, ele é responsável por todas as histórias acerca do Santo Grau, né, que é um tema recorrente aí, né, dessas relíquias cristãs da Idade Média e tal. Enfim, os conflitos assim, de guerra mesmo, sabe? O Baldolino move exércitos no texto. E tudo isso é tudo através da mentira, sabe? Por exemplo, quando ele canoniza o Carlos Magno, é só para que ele consiga deixar o Frederico, né, o pai adotivo dele, o rei, numa situação assim, num status de glória, porque ele quer fazer um adversário ao Papa da época, né? Tem esses conflitos, assim, que são muito complexos e, assim, não... eu admito, assim, tipo, eu lendo esse livro, assim, eu li esses fragmentos, assim, de todo o conflito ali do Império Bizantino, do Império Romano, assim, e os termos são tão técnicos, tão densos, assim, tão específicos, sabe? Humberto Eco parece, assim, que ele sabe que ele sabe muito mais do que você, e que se ele colocar alguma coisinha ali que pode ser mentira, vamos dizer assim, que é essas paródias que eu havia comentado, né? Essas recriações, reimaginações de acontecimentos que realmente aconteceram na história, ele coloca isso junto com as outras informações e você não vai saber. Basicamente é isso. A não ser que você seja tão nerd quanto ele, você não vai saber.
o que tá rolando ali, se, sei lá, aquilo realmente aconteceu ou se aquilo é uma parte que ele tá brisando, assim, na história, saca? Então, todas essas partes que retrata, assim, com muitos detalhes, assim, sobre essas questões do Império Romano, né, do Império Bizantino, enfim, essas do Papa, Antipapa, enfim, sacerdotes, assim, todas as questões de reis, assim, né, tem um conflito entre os impérios, o rei em si, né, os imperadores, enfim, com as entidades religiosas, né, que naquela época eram tão fortes quanto, né, um rei, um monarca, né, enfim. Quando Umberto Eco traz essas coisas, você não tem como saber o que é verdade, o que é mentira, o que ele está adicionando, o que ele não está adicionando, e assim vai indo ao longo do texto. O Baldolino mesmo, ele está contando, nesse livro, ele está contando essa história a outro personagem que vai escrever aquilo e deixar nas documentações, assim, enfim, da história, assim, sabe, os autos da história. O Baldolino está contando para um cara que registra acontecimentos históricos. E o Baldolino, em si, é escaladamente um mentiroso. E ele é o narrador do texto. Então, assim, não tem... Se você vai ler o texto, vai ler na perspectiva do Baldolino. E isso é muito interessante, porque a partir desse ponto, para de importar se aquilo é verdade ou é mentira. O texto tem traços de fantástico. Traços é eufemismo que acontece. Tipo, umas criaturas nada a ver que o Baldolino fala que existem no Oriente, enfim... Muita viagem, coisa absurda mesmo, assim, tipo, bicho de uma pata, bicho sem cabeça, unicórnio, ele fala essas coisas e assim, você tá impotente ali pra questionar ele, porque é a trajetória de vida que ele viveu. Ele já é velho quando ele tá contando essas histórias. E ao longo que esse personagem, que é o que tá registrando tudo, vai ouvindo ele, vai, enfim, percebendo o que aconteceu, enfim, a fim de registrar isso historicamente, você e esse personagem, o Nicetas, o que está registrando, vocês têm a mesma perspectiva de tudo. Você pensa, cara, eu não boto fé que esse cara está falando isso, entendeu? E mesmo assim não tem como você questionar, porque a única verdade, a única testemunha daquilo é ele que está ali vivo ou que está presente para te contar. E isso é algo que deixa ele em um status que ele não pode ser contrariado. E basicamente é isso que o livro vai seguindo até o fim. Qual que é o ponto interessante desse texto? Eu não falei muito sobre a história porque, nossa, é muito chato de explicar, assim, você vai ter que ler, assim, sabe? Eu duvido que eu consegui te incentivar a ler esse livro, mas um ponto de reflexão muito interessante dele é que Baldolino, a obra Baldolino, para mim, ela é uma ode à incerteza ou à ausência da verdade. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que qualquer narrativa que seja exposta muitas vezes, ou sei lá, que circule com certa relevância na sociedade, em qualquer meio, ela pode ser considerada verdade, ainda mais nos tempos atuais. Você não precisa ir muito longe. Aqui no nosso país você tem fake news, enfim, qualquer mídia assim, de terceira categoria que coloca qualquer informação lá que não foi pesquisada a fundo, que não se tem... Ou um cidadão qualquer que coloca um post assim no Facebook assim, sobre alguma coisa que ele colocou, uma imagem assim escarada para chamar a atenção das pessoas, um texto ali, você sabia que a vacina transforma as pessoas em jacaré? Né? Agora tá sabendo, né? E como é que você vai contrariar esse cara, tecnicamente falando, né? Se você é uma pessoa que só tem acesso àquela informação, esse cara tá falando a verdade, né? É isso que faz a gente pensar sobre como é o monopólio de informações, ou em um outro extremo disso, a democratização total da informação, enfim, né? Não estou falando de censura aqui, pelo amor de Deus, mas assim, todas as pessoas poderem contribuir com informação também é uma problemática, porque nem sempre, né, essa informação precisa ser verdadeira, e aí vai depender do receptor da informação checar se aquilo é verdade ou não. E nem todas as pessoas estão afim de fazer isso, né? Ou simplesmente não sabem fazer isso, ou estão impossibilitadas de fazer isso. Essa é a principal reflexão que eu tirei desse livro. Para mim, Baldolino, por mais que trate de coisas tão mirabolantes, assim, ainda mais para a Idade Média, né? Os caras na Idade Média aqui nesse livro eram muito ninja, faziam coisas tecnológicas, absurdas, enfim, tipo... o pessoal era esforçado, sabe? O que isso quer dizer pra mim é que não importa se é na Idade Média, se é na contemporaneidade, se você é a única pessoa que está passando informação para alguém, ou se aquela pessoa só tem você como referência para isso, e aqui eu me refiro a
pessoas que consumem canais do YouTube só de uma perspectiva, essa é a verdade absoluta. E não tem o que fazer. Tchau!